eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar, entender o que aconteceu na semana passada para saber o que ficar de olho nesta semana. E vamos começar falando da principal notícia da semana, uma que impactou em vários aspectos aqui na nossa vida, que é a Selic. Então, no Valor Invest, cupom sobe taxa de juros Selic a 12,75 ao ano e deve estender ciclo de alta com ritmo menor. Com nova elevação de um ponto percentual, a Selic alcança assim seu nível mais alto desde o início de 2017 e dá de volta ao investidor brasileiro a chance de ganhar um retorno nominal de 1% ao mês. Então, dois pontos aqui importantes. Primeiro, essa alta da Selic é para conter a inflação, então depois eu falo um pouquinho mais desse ponto. E 12,75, se você fizer a conta do mês, dá 1%. E isso começa a se tornar ainda mais atraente. Então você vai ver, e aí eu vou falar aqui em algumas notícias, justamente esse movimento por buscar investimentos de renda fixa com ganho muito bom. Né? O que antigamente tinha que ir para renda variável para poder ganhar uma rentabilidade de 1% ao mês, agora as próprias Selic, que tem risco super baixo, já está fazendo isso. E aí tem um detalhe que deve estender ciclo de alta, conta do seguinte: já estava aumentando, né, a Selic para frear a inflação por conta da pandemia, né? Com a pandemia fechou muitas lojas, não só aqui no Brasil como no mundo, então faltou matéria-prima, componentes para colocar os produtos na prateleira e as pessoas continuarem consumindo. E isso faz o preço das coisas subirem, porque se tem muita gente querendo comprar e pouco produto, acaba afetando essa lógica e por isso a inflação. Claro que também tiveram outros pontos que fizeram a inflação subir. Por exemplo, a crise hídrica, né? Teve um momento aí pós-pandemia que faltou chuva e isso atrapalha as plantações, depois teve excesso de chuva e também atrapalha as plantações. Então, vários fatores fizeram o preço das coisas subir e aí a inflação está alta e uma das principais medidas que o governo usa para frear isso é a subida da Selic. Tá? Mas aí foi o que eu falei, acaba tendo um impacto em outro aspecto, que é com relação aos investimentos, ao dólar, e é o que eu vou falar aqui continuando na notícia. No G1 Economia, na terça-feira antes da Selic, já rolou uma expectativa e derrubou o dólar. Então o dólar tem maior queda desde dezembro e volta a ser cotado abaixo dos R$ 5. Por quê? Porque a Selic é renda fixa, dólar é moeda, moeda é renda variável, então as pessoas saem disso daí e vão buscar investimento mais seguro, tá? Então é uma forma de dar uma protegida. Só que aí depois, acompanhando, né, a alta daqui, como o mundo inteiro está com inflação alta, o preço no mundo inteiro está tudo muito caro, os Estados Unidos também aumentou o preço dos juros deles, inclusive vai continuar aumentando. Só que aumentar os juros também significa em aumentar muitas vezes até o desemprego, dar uma freada na economia, porque ela para de crescer. E isso rola uma aversão, rola um receio, e aí na Infomoney aqui tem essas duas combinações juntas. Ibovespa recua quase 3% e apaga ganhos da véspera, isso lá no dia 5, na quinta-feira. Então, aqui tem um lugar, uma economia mais forte dentro do renda fixa que está subindo, então eu vou acompanhar isso daí e vou investir. Então as pessoas saem do risco e vão para o renda fixa. Só que aí tem o outro impacto, né? Até também teve a reunião dos empregos lá nos Estados Unidos e aí o dólar dispara e supera os R$ 5. Então, quando rola esse receio do que pode acontecer, as pessoas vão pro investimento onde se sentem mais seguras. Por isso que é importante, até uma notícia seguida da outra, para você que está investindo, você que está entrando no mercado, é importante ter uma estratégia, senão você fica pulando de um lado e para o outro, e aí qualquer noticiazinha sobe, outra notícia desce, e aí você fica sempre flutuando, e dependendo do movimento, você vai perdendo os dois. Tá? Então tenha uma clareza maior da tua estratégia para você ficar convicto, né, e não ficar flutuando de acordo com as notícias. Porque muitas coisas vão fazer oscilar. Esse ano é um ano que oscila bastante, principalmente porque no final do ano, por exemplo, tem eleições e isso vai mexer no mercado. Tá? A gente está, por exemplo, passando por balanço de empresas, então isso mexe no mercado também. Então é importante ter estratégia e não ficar flutuando de acordo com as notícias. Tá? Então a gente fechou, né, no final, até porque foi depois a reunião lá dos Estados Unidos, então na Invest.com ela fechou ali o ciclo da semana. Dólar sobe 2,6 na semana e deixa a real com pior desempenho entre pares, né, entre seus países ali emergente e tudo mais.
tá? Então, o receio da retração da economia nos Estados Unidos faz as pessoas buscarem dólar. Tem um vídeo nosso aqui no YouTube falando sobre o dólar e essa correlação da bolsa, então é bem legal usar muitas vezes o dólar como essa proteção quando a gente sabe que a economia vai indo um pouco pior, tá? E aí na investtambém.com, falando agora sobre a bolsa, Ibovespa então fechou a semana com queda de 2,54% sob peso do aumento global de juros. Então, teve um post do Gustavo Cerbasi muito legal, falando, né, dos juros de alguns países, da União Europeia e da inflação que está nesses países. E os Estados Unidos está subindo, né, estava com juros super baixos, está subindo de meio, vai continuar subindo, e está com uma inflação de 8%. Aqui no Brasil a gente está então agora com a Selic a 12,75% e uma inflação nos últimos 12 meses de 11,3%. Então a gente está conseguindo equiparar para subir ela e começar a ter ganho real e frear. Os Estados Unidos ainda tem que chegar nesse 8 aí, então tem muito campo, a inflação lá está muito alta, então provavelmente a gente vai ver para os próximos, vou falar aqui mais vezes, esse aumento dos juros lá nos Estados Unidos e todo esse medo como um todo. Então, como você vai ver ciclos repetidos, às vezes você até consegue se posicionar melhor para ter uma estratégia legal e antever esse tipo de movimento e não perder dinheiro, inclusive ganhar, tá? Seguindo aqui, aí como eu falei dos balanços, teve um que também chamou bastante a atenção da galera, que foi o lucro líquido da Petrobras. Muito por conta da guerra também, dessa escassez, então esse preço elevado fez a Petrobras ter um lucro acima, né? Então a notícia aqui no Seu Dinheiro foi: lucro líquido da Petrobras é de 38 vezes maior no primeiro trimestre e estatal anuncia 48,5 bilhões em dividendo. Veja quem recebe. Então tem a Datacom, né? É importante tomar cuidado. A Datacom que você tem que ficar até aquela data para poder ter direito a receber o dividendo. Disparada do preço do petróleo no mercado internacional impulsionou os resultados da estatal. Dívida também caiu e venda de derivados aumentou com volta da atividade econômica após efeitos severos da pandemia. Então casou vários eventos para culminar no lucro. Então as pessoas voltaram a usar o carro, voltaram a ter as atividades, não só carro, né, mas pensando em combustível, acaba afetando direto. A queda da dívida, então isso também é importante, um importante fator aí para aumentar o lucro, né? Se a gente tem menos gasto, consegue sobrar mais. Então vários pontos acabaram jogando o lucro para a Petrobras, então quem investe nela vai ter um dividendo aí bem interessante para somar na sua carteira. Continuando aqui, aí uma notícia também ruim no G1, brasileiros já pagaram R$1 trilhão em impostos esse ano. Em 2021, ano passado, a marca só foi atingida em 19 de maio, segundo a Associação Comercial de São Paulo, que mantém o impostômetro. Então aqui em São Paulo, né, a gente tem lá no centro aquela placa gigantesca mostrando imposto. Essa notícia é de terça-feira, então provavelmente agora já está, mas quase uma semana depois, já está pagando aí mais impostos, com certeza, tá? E isso é horrível, né? Porque prova a quantidade de arrecadação que o Estado tem e o quão é ineficiente na gestão, né? Poderia estar gerindo melhor para que os recursos realmente fossem chegar, né, naquilo que a gente quer, saúde, educação, segurança, etc e tal. Então, infelizmente, a gente paga muito, a máquina pública ela é muito grande, poderia ser enxugada aí, diminuir os custos para poder ter uma gestão melhor. E aí, falando em imposto, a última notícia aqui para a gente, na Exame, nova tributação pode aumentar em 60% o preço em aplicativos de compra internacional, por exemplo, o Shopee. Então, o Brasil, infelizmente, tem essa fama, né? Não pode ver uma oportunidade de cobrar uma taxa que vai lá e cobra e acaba atrapalhando os negócios, ou às vezes até deixando mais regular, enfim, né? Mais competitivo internamente. Não acho que seja defendida essa cobrança de imposto a mais. Eu acho super ruim, a ideia seria simplificar, né, com reforma tributária, etc e tal, mas aí deixa para de repente para um podcast falar sobre o assunto, certo? Essas foram as principais notícias, então vamos ver como que vai ser o desenrolar então da bolsa depois do efeito do Fed, vamos ver como que vai ser o movimento da galera indo para investimentos de renda fixa. Tem muita oportunidade interessante pré-fixada
pós-fixada em CDB que trava o seu dinheiro por pelo menos um ano, então tem boas oportunidades no renda fixa, mas com a bolsa caindo também gera boas oportunidades na renda variável. Então dá para olhar com carinho para esses dois universos aí, vamos ver como vai desenrolar essa semana, certo? E você, claro, eu vejo na semana que vem.